Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Essa videoaula é uma continuação das aulas de divisibilidade, sobre os critérios de divisibilidade, que estaremos dando continuação. Na primeira parte, nós vimos divisibilidade, por 2, divisibilidade por 3, por 9, por 4, por 8. A segunda parte dessa videoaula, nós iniciaremos com a divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Muito simples. Então, para eu verificar se um número é divisível por 5 ou não, eu vou simplesmente observar o algarismo que está mais à direita, que nós popularmente falamos em último algarismo. Vamos tomar como exemplo aqui o número 210. 210 é um número que termina em 0. Bom, se o último algarismo é 0, nós podemos concluir que esse número é divisível por 5. Portanto, para quem não conhece, esses 3 pontinhos chama-se portanto. 210 é divisível por 5. Tudo bem? Um outro exemplo. 1385. 1385 tem como último algarismo 5. Então, sem problema nenhum, com toda tranquilidade, nós afirmamos que o número 1385 é um número divisível por 5 também. O número 3000. Mas o 3000 tem mais de um 0. Não importa, você vai observar apenas para o último algarismo. O último algarismo é 0. Então, 3000 também é divisível por 5. Observe esse último exemplo. O número 5.502. O número 5.502, muito embora tenha algarismos 5, algarismo 0, mas não importa. Importa o último algarismo. É aqui que você vai tomar como referência. Então, o último algarismo não é 0 e nem 5. O último algarismo é 2. Portanto, o número 5.502 não é divisível por 2, por 5, desculpa, porque ele não obedece à regra. Simples assim. Tudo bem? Divisibilidade por 5 é muito simples. Não tem como errar. Vamos ver agora a divisibilidade por 6. Bom, gente, você sabe que nós podemos escrever o número como produto de 2 ou mais números. Uma forma clássica de escrever o 6 é exatamente fazendo 2 vezes 3. Por que eu estou escrevendo assim? Para a gente não esquecer da regrinha que diz: um número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se eu perceber que um número é divisível por 2, ou seja, termina em algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8, eu perceber que esse número também é divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos é múltiplo de 3, então eu posso afirmar que esse número também é divisível por 6. Vejamos aqui alguns exemplos. Vamos começar com um exemplo bem simples, o número 42.
Observa que o 42 termina em 2, que é um número par. Então eu posso garantir que esse número ele é divisível por 2. Se eu efetuar a somatória dos seus algarismos, 4 mais 2, isso aqui vai dar 6. Perceba que 6 é múltiplo de 3. Então, como esse número é divisível por 2 por terminar em par, e esse número também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3, então nós podemos concluir que o 42 é um número divisível por 6. Certo? Um outro exemplo, 570. 570 termina em 0. Então esse número é divisível por 2. Vamos verificar a soma dos algarismos que compõem o 570. 5 mais 7 mais 0. 5 mais 7 é 12, mais 0 continua sendo 12. Perceba que 12 é múltiplo de 3. Bom, esse número, por terminar em 0, ele é divisível por 2. E esse número, por ter a soma dos seus algarismos, 12, que é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Bom, se o 570 é divisível por 2 e é por 3, então podemos garantir que o 570 é um número divisível por 6. Um outro exemplo, o número 3.624. Vou pegar esse número um pouquinho maior para que a gente perceba que a regra serve para qualquer número, não só para números pequenos. Perceba que esse número termina em 4 e 4 é par, portanto, o 3.624 é divisível por 2. Vamos verificar se ele é divisível por 3 somando os seus algarismos. Quando somarmos 3 mais 6 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 4, 15. Perceba que a soma dos algarismos é 15 e 15 é múltiplo de 3. Então podemos garantir que esse número é divisível por 2 por terminar em algarismo par e também é divisível por 3 por ter a soma dos algarismos 15, que é múltiplo de 3. Se o número é divisível por 2 e é divisível por 3, a gente pode garantir que o 3.624 também é um número divisível por 6. Tudo bem? E para encerrar esse critério, vamos verificar o número 5.002. Perceba que esse número ele é divisível por 2, porque termina em par. O último algarismo é par. Ele é divisível por 2, vamos verificar se ele é divisível por 3, somando os algarismos que compõem o 5.002. Quando somarmos 5 mais 0 mais 0 mais 2, isso aqui vai ser 7. A soma deu 7. Perceba que o 7 não é múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9. Não é? Quer dizer, o 7 não é múltiplo de 3. Então perceba que, muito embora esse número seja divisível por 2 por terminar em par, esse número aqui, ó, ele não é, vamos representar o não é assim, divisível por 3. Se o 5.002 é divisível por 2, mas não é por 3, consequentemente o 5.002 não é um número divisível por 6. Por quê? Porque para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Né? Não adianta ele ser divisível só por 2 e não ser por 3. Como não adianta ele ser divisível só por 3 e não ser por 2. Né?
ele só será divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Próximo caso, divisibilidade por 7. Essa divisibilidade por 7, gente, ela é uma versão mais moderna, mais simples e mais fácil, graças a um adolescente nigeriano que, após uma tarefa para casa, ele chegou a essa conclusão. Então vejamos, o número é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo da direita e o número formado pelos demais algarismos for zero, ou um número divisível por 7. Bom, como é que a gente procede? Qual o procedimento dessa regra, desse critério de divisibilidade? Vamos para um exemplo. Vamos considerar um número bem simples, por exemplo, o número 84. 84. Perceba o seguinte, o que é que diz a regra? A regra diz que nós devemos dobrar o último algarismo, ou seja, dobrar significa multiplicar por 2. Tudo bem? Então vamos dobrar o último algarismo. Vamos multiplicar o 4 por 2. 4 vezes 2 é 8. Ok. 4 vezes 2 é 8. Então vamos pegar esse resultado, o número dobrado que é 8, e subtrair pelo restante dos algarismos que compõem o 84. Bom, coincidentemente, o outro algarismo que compõe o 84 também é 8. Então, se fizermos 8 menos 8, nós teremos 0 como resposta, né? E a regra diz que se o dobro do último algarismo subtraído pelo restante for 0, então esse número é divisível por 7. Portanto, a gente pode garantir que o 84 é divisível por 7. Um outro exemplo, 330. Vamos manter o padrão das cores para manter organizado a nossa videoaula. 336. O número 336, ele tem o 6 como último algarismo. Então nós devemos dobrar o último algarismo, né? É o que diz a regra. Então vamos dobrar o 6. Dobrar é multiplicar por 2. 2 vezes 6 é 12. E vamos subtrair o 12 do restante, né? O restante compõe o número 33. Só que se fizermos 12 menos 33, a resposta daria um valor negativo, que não é o nosso caso, né? Para o sexto ano, nós não conhecemos o conjunto dos números inteiros, só o dos naturais. Então, nesse caso, nós usamos sempre o minuendo, né, como um número maior. Então, vamos fazer 33 menos o 12. Ou seja, 33, restante dos algarismos, do número formado pelos algarismos que sobraram, subtraído do resultado do número dobrado. 33 menos 12, isso aqui vai ser 21. Perceba que 21 é um número divisível por 7, né? 21 dividido por 7 é 3, porque 3 vezes 7 é 21. Então, se 21 é um número divisível por 7, nós podemos garantir que o 336 também é divisível por 7. Outro exemplo, 861. Vamos verificar aqui o 861. Bom, vamos somar, né? Ou melhor, desculpa, vamos usar a regra. O que é que diz a regra? A regra diz que nós devemos dobrar o último algarismo. O último algarismo é 1. Então, se nós dobrarmos o último algarismo, 1 vezes o 2, vai ser 2. E o restante?
O restante compõe o número 86. Então, vou fazer o 86 subtraído de 2. 86 menos 2, isso aqui é 84. Agora eu só tenho que verificar se 84 é divisível por 7. Então nós temos que dividir 84 por 7. Se dividirmos 84 por 7, ele vai dar uma divisão exata. Nós podemos usar até aqui um borrãozinho para comprovar a veracidade da afirmação. 84 dividido por 7. 8 por 7 é 1. 1 vezes 7 é 7 para 8. Falta 1, baixa o 4, formando 14. 14 por 7 é 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada, né? Então a divisão dá exata. Portanto, como 84 é divisível por 7, podemos garantir também que 861 é um número divisível por 7. E para encerrar esse critério, vamos considerar um último exemplo. Como último exemplo, nós podemos fazer um teste com o número, por exemplo, 717. Vamos verificar se o 717 é divisível por 7. O 717 termina no algarismo 7, então vamos dobrar o 7. 7 vezes 2, 14. Os demais algarismos compõem o número 71, então faremos 71 menos 14. Quando fizermos 71 menos 14, isso aqui é igual a 57. Okay? 57, gente, se formos dividir por 7, né, não vai dar uma divisão exata. Se dividirmos 57 por 7, teremos como resposta aqui o 7 vezes 7 dá 49, né? 8 vezes 7 é 56. Então aqui é 8. 56 para 57 sobra 1. Ou seja, a divisão não é exata. Então, se a divisão não é exata, sobra um resto, né? Então, o 57 não é divisível por 7. Logo, a gente afirma que o 717 não é um número divisível por 7. Tudo bem? Então, 84, 336, 861 são divisíveis por 7, mas o 717 não é um número divisível por 7, porque não satisfaz a regrinha, né? A regra da divisibilidade por 7. Vamos verificar a divisibilidade por 10, que é muito fácil. Verificando aqui a divisibilidade por 10, um número é divisível por 10 quando termina em 0. Então a gente vai observar apenas o último algarismo. Por exemplo, o número 30. O número 30 termina em 0 e não tem o que duvidar, né? Se o 30 termina em 0, então o 30 é um número divisível por 10. Um outro exemplo, aqui, ó, 1200. Ah, professor, mas o 1200 não termina em 0, termina em 2 zeros. Não, gente, não importa. Você vai olhar para o último algarismo. O restante, os demais, não tem problema, não interessa. Se o último algarismo é 0, então o 1200 também é um número divisível por 10. Outro exemplo, o 1005, por exemplo. O 1005 parece que é divisível por 10, porque tem 0. Gente, não importa os demais algarismos. A gente vai olhar apenas para o último. Termina em 0, é divisível por 5. Não termina em 0, terminou em 5. Então, o 1005 não é divisível por 5. Tudo bem? Não é divisível por 10, desculpa. Então, não se deixe levar pelas aparências. As aparências na matemática também enganam.
Então, esse é o critério de divisibilidade por 10. Vamos ver divisibilidade por 11. Bom, a divisibilidade por 11 já não é mais tão simples, né, quanto a divisibilidade por 10. Então, para que a gente resolva alguns exemplos, né, da divisibilidade por 11, nós temos que observar o seguinte. Diz a regra, um número será divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar for zero ou um número divisível por 11. Trocando em miúdos, o que quer dizer isso aqui? Eu vou somar os algarismos de ordem par, depois vou somar os algarismos de ordem ímpar e fazer a diferença entre eles, ou seja, e subtrair esses resultados. Se essa subtração for zero ou um número divisível por 11, 11, 22, 33 e assim por diante, esse número é divisível por 11. Caso contrário, ele não é divisível por 11. Né? Aqui ó, eu coloquei um esquemazinho só para recordar aquelas primeiras aulas de sistema de numeração decimal. Nós começamos a contar as ordens de um número da direita para a esquerda. Então o último algarismo ele vai ser um algarismo de primeira ordem. Né? Aqui, ó, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Tudo bem? Por exemplo, se nós tivermos aqui o número 136.492. Observa o seguinte, observa aí que o 2 é um algarismo de primeira ordem, o 9 é um algarismo de segunda ordem, o 4 é um algarismo de terceira ordem, o 6 é um algarismo de quarta ordem, o 3 é um algarismo de quinta ordem e o 1 é um algarismo de sexta ordem. Ou seja, nós contamos da direita para a esquerda as ordens dos algarismos, as ordens que eles estão ocupando. Bom, feita essa revisão, vamos verificar alguns exemplos de divisibilidade por 11 para exercitar a regrinha. Vamos considerar aqui o número 7.689. Observa que esse número ele é formado pelos algarismos 7, 6, 8, 9. Mas observe também o seguinte, que esses algarismos, por exemplo, o algarismo 9, ele é um algarismo de primeira ordem, o algarismo 8 é um algarismo de segunda ordem, o algarismo 6 é um algarismo de terceira ordem, e o algarismo 7 é um algarismo de quarta ordem. Certo? Então, a partir daí, localizada a ordem de cada algarismo, o que é que nós faremos? Vamos somar primeiro os algarismos de ordem ímpar. Quais são os algarismos de ordem ímpar? É o 9, que está na primeira ordem, e é o 6, porque é da terceira ordem. Então, nós vamos ter aqui, ó, 9. Vamos mudar a cor para ficar mais fácil de enxergar. Vamos somar aqui, ó, o 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. Então 15 é a soma dos algarismos de ordem ímpar. Vamos somar os algarismos de ordem par. O 8, que está da segunda ordem, e o 7 da quarta ordem. Então nós vamos ter aqui 8 mais 7. Quando nós somarmos 8 mais 7, também dá 15. Né? E aí vamos subtrair, vamos achar a diferença das somas. Então vamos fazer 15 menos 15, que é 0, que satisfaz a regra, né, da
divisibilidade por 11. Um número será divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar for zero. Então aqui, ó, eu somei os algarismos de ordem par, deu 15, somei os algarismos de ordem ímpar, também deu 15, e quando eu fiz a diferença, o resultado zero. Então podemos garantir que o número 7.689 é divisível por 11. Vamos ver um outro exemplo para deixar bem mais claro. Vamos pegar um número um pouco menor agora, 847. Então, 847. O 7 é um algarismo de primeira ordem, o 4 é um algarismo de segunda ordem e o 8 é um algarismo de terceira ordem. Então, vamos somar os algarismos de ordem par, por exemplo, ou ímpar, tanto faz a ordem, né? Algarismo de ordem ímpar, 7 e o 8. Então, vamos somar aqui, 7 mais 8. Se somarmos 7 mais 8, teremos 15, né? E aqui somar os algarismos de ordem par. Mas, ó, só tem um algarismo de ordem par, que é o 4. Ok? Se só tem um algarismo de ordem par, que é o 4, então nós vamos fazer a diferença do 15 com o 4. Ou seja, primeiro minuendo, maior, né? 15 menos 4, isso aqui é 11. Perceba que a diferença deu 11. Mas 11 é múltiplo do próprio 11. Então, se o 11 é múltiplo do próprio 11, ou seja, o 11 é divisível pelo próprio 11, podemos garantir também que o 847 é um número divisível por 11. Certo? Vamos considerar um outro exemplo. Agora vamos pegar um exemplo um pouco maior. 93.819. Esse número aqui está bom. 93.819. Veja aí o seguinte, o 9 é um algarismo de primeira ordem, o 1 é um algarismo de segunda ordem, o 8 está na terceira ordem, o 3 está na quarta ordem e o 9 está na quinta ordem. Então, vamos efetuar a soma dos algarismos de ordem ímpar, que é 9 mais 8 mais 9 de novo. Aí estão os algarismos de ordem ímpar. Os algarismos de ordem par seria aqui o 1, que está na segunda ordem, mais o 3, que é um algarismo de quarta ordem. Se nós somarmos 9 mais 8 mais 9, nós teremos aqui 26, né, como soma. Somarmos 1 mais 3, vamos ter aqui o 4. Né? E aí vamos fazer a diferença de 26 menos 4, porque 26 é a soma dos algarismos de ordem ímpar e o 4 é a soma dos algarismos de ordem par. Se fizermos 26 menos 4, teremos o 22 como resposta. Então isso aqui dá 22. Bom, mas 22 é divisível por 11. Né? Se dividirmos 22 por 11 dá 2. Como 22 é divisível por 11, então podemos garantir que o 93.819 também é um número divisível por 11. Estamos juntos? Tudo bem? E para encerrar, vamos ver mais um exemplo, o 7.021. 7.021. Perceba que o 1 é um algarismo de primeira ordem, o 2 é um algarismo de segunda ordem, o 0 de terceira ordem e o 7 é um algarismo de quarta ordem. Então, vamos somar os algarismos de ordem ímpar. 1 mais 0. E vamos somar os algarismos de ordem par. 2 mais 7. 1 mais 0 é 1, 2 mais 7 é 9. Okay? E vamos fazer a diferença.
das somas. 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Mas espera aí. Perceba que o 8 não é divisível por 11. Não é? O resultado aqui, nesse caso, deu um número que não é divisível por 11. Bom, se o 8 não é divisível por 11, nós só podemos chegar a uma conclusão. Que o número que nós estamos analisando, que é o 7021, não é divisível por 11. Porque ele contraria a regrinha. Não é divisível por 11. Tudo bem? Então, gente, a gente encerra mais uma videoaula sobre divisibilidade, concluindo a segunda parte, e quero deixar com vocês uma atividade de aprendizagem, para que você possa exercitar todas essas informações que nós tivemos nessas duas videoaulas, né, sobre critérios de divisibilidade. Então, você pode dar um pause, anotar essa atividade e resolver. É uma atividade bem simples, é uma revisão de tudo que foi estudado, né, sobre divisibilidade. Então, você pode resolver e, se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, coloque as suas dúvidas, né, me mande as suas dúvidas para a gente poder esclarecer. Né? Se você resolver e quiser conferir também, você pode se inscrever no canal e enviar para mim, que eu vou resolver e terei maior prazer em responder. Então, muito obrigado. Não esqueça de dar um like se gostou da aula e fique com Deus. E não esqueça, a matemática não é um esporte para espectadores. A matemática não é para quem assiste, ela é para quem pratica. Muito obrigado e até a próxima, até o próximo videoaula.